Vai. Como fica claro isso, né? Professora Ieda, Regina. Não, mas isso aí não tem nada a ver. Não, tia Rê entra. Não é ela entrando, eu tô em outra coisa. Agora tem que esperar. Adriane. Bem, fala uma coisa, fala que você voltou. Voltamos, só aguardando a professora Ieda para convidá-la novamente. Desculpe aí pelo probleminha da tecnologia. Vamos lá. Pois é, Soninha. Primeira vez sempre dá problema. Vamos ver a professora Ieda. Ela tá, eu consigo ver ela aqui. Entrou? Não. Adriane, oi. Adriane aqui. Mas Fala que eu troquei de... Adriane, estamos aqui. Vou procurando a professora Ieda para convidá-la novamente. eu não tô ainda. Para de apertar, você não sabe de peixinho. Nossa, ele parece muito mais a gravação. Sim. Olha, graças a Deus temos filhos para usar tecnologia. Meu suporte técnico tá aqui do lado. Dando uma força. Aqui entrou. Pronto, agora acho que a gente consegue. Isso, vamos lá. Então, Desculpa, professora. não tem problema nenhum. Mas as pessoas disseram que estavam ouvindo, tá? Então eu só vou retomar um pouquinho de onde nós paramos. Assim, então, a partir de 1º de janeiro de 2022, a Organização Mundial de Saúde vai liberar a CID-11. Nós estamos atualmente na CID-10, mas para que todo mundo entenda, a CID-10 tem 14.300 códigos e a CID-11 terá 55 mil códigos. Então, houve um crescimento em termos de CID muito grande. Muitas novidades foram colocadas. E entre estas novidades, uma foi a classificação M de Maria, G de gato, 2A, MG2A, que é igual a velhice. Tá? Quem está acostumado a manipular a CID sabe que a CID se divide em capítulos, em muitos capítulos. A velhice, este código, está no capítulo sinais, sintomas e achados clínicos que não puderam ser classificados em outro lugar. Então aparece lá o código MG2A velhice neste capítulo. A pergunta primeira é: a velhice é sinal e sintoma e achado clínico de quê? Essa é a primeira pergunta que se faz. Se você não conseguiu classificar isso em outro lugar, eu estou dizendo que ela é um problema qualquer, um achado clínico, um sinal ou um sintoma de alguma coisa que eu não soube colocar em outro lugar. Agora, a velhice, ela é a passagem cronológica do tempo, é só isso. Então, se eu estou dizendo que ela é um achado clínico, eu estou dizendo que ela é um achado clínico do quê? Envelhecimento? Então, eu estou chamando envelhecimento de problema de saúde? Essa foi a primeira pergunta que veio. Aí, quando nós fomos investigar um pouco melhor essa questão da CID, nós vimos que eles colocaram, quando você tem o código principal, embaixo, você junto com esse código principal, você coloca sinônimos. Então, eles colocaram sinônimo de velhice, old age sem psicose,
isso não é sinônimo de velhice. Eu estou simplesmente chamando o idoso longevo que não tem psicose, porque se ele tiver psicose, ele está num outro capítulo onde envolve as questões de saúde mental, tá? E o de age, bom, eu vou dizer assim, idoso longevo igual a velhice? Bom, no Brasil não, aqui e no mundo também não. Aqui nós somos idosos a partir de 60 anos de idade, né? Não na velhice avançada. A segunda coisa, sinônimo que eles colocaram foi senescência ou senectude sem psicose. Bom, aí já é um erro maior. Por quê? Senescência ou senectude, né? Para quem trabalha com envelhecimento, isso é bastante comum, mas para quem não trabalha, talvez não seja um termo tão usual assim. Eu estou falando das alterações que são consideradas normais no processo de envelhecimento. Então, eu vou fazer presbiopia, eu vou fazer presbicusia, eu vou ter algumas alterações de pele, eu vou ter algumas alterações que não são patológicas, são resultado da progressiva deterioração do organismo com o passar do tempo. Mas, em si, por si só, não são problemas de saúde. Tá? Eu dizer senescência sem psicose já é um erro crasso, porque se é senescência, não tem psicose, porque se tem psicose, não é senescência, isso por si só já está errado. Tá? E, para piorar, eles puseram como sinônimo debilidade senil. Debilidade senil é uma condição que se associa à síndrome de fragilidade, em especial à síndrome de fragilidade, que é uma síndrome, tá? E, portanto, é um problema de saúde, que requer avaliação, tratamento, etc. Né? Pode ser prevenido, deve ser tratado, e não é igual à velhice. Nós temos uma parcela de idosos que são frágeis, mas não são todos os idosos que são frágeis, muito pelo contrário. Então, por si só, o código já traz associações equivocadas, tá? Mas essa não era a principal preocupação. A principal preocupação é o que significa isso em termos práticos, tá? A primeira coisa que nós começamos a discutir é o reforço que isso vai trazer ao preconceito contra o envelhecimento. A partir do momento que eu chamo uma fase natural da vida, que é exatamente o envelhecimento e a velhice, tá? De um problema, né, de um achado clínico sem especificação clara, eu estou dizendo que isto é um problema de saúde. Isto não é um problema de saúde, isto é uma das principais conquistas do século XX. Eu conseguir fazer com que a minha expectativa de vida, que no começo do século XX era 34 e poucos anos, chegasse ao final do século XX alcançando 75 anos, quase 75 anos. Então, isto é uma grande conquista do século XX, não um problema, né? É uma grande conquista. E isto vai trazer para a questão do envelhecimento um preconceito muito grande, porque daí eu vou chamar 34 milhões de brasileiros que são idosos de 34 milhões de doentes. Não há sistema de saúde que dê conta disso. Tá? Então, essa foi uma primeira questão. A outra questão é assim, eu já ouvi algumas vezes que a gente estava conversando, mas a CID é um problema médico. Não, a CID é um problema de todo mundo. Tá? Embora sejam os médicos os responsáveis por codificar a CID nos atestados de óbito, etc., a classificação ela é usada para muitas coisas, inclusive para a liberação de licenças, de benefícios, de uma série de outras coisas. E ela vem trazer um impacto importante para a sociedade como um todo. Por isso, essa é uma discussão de todo mundo, não é uma discussão que se restringe à área médica, que é quem mais usa o CID, por exemplo. Tá? Mas vamos entender para que serve a CID. A CID ela nasceu em 1853 como uma lista de causas de morte. Por quê? Porque a gente queria saber do que as pessoas morriam no mundo. Aí, quando ela foi sendo modificada, quando foi em 1940, ela adquiriu as características que ela tem hoje. Então, estatisticamente falando, a CID serve para que nós codifiquemos as principais causas de morte e de doenças, né? Então, é de morbimortalidade. O que acontece no mundo de forma homogênea. Se nós por exemplo, na CID-11 também vai entrar como capítulo especial a questão do Covid. Se nós não falássemos da mesma forma,
sobre o Covid, por exemplo, eu não entenderia que estávamos tendo uma pandemia, porque na Rússia eu podia chamar isso de uma, sei lá, uma síndrome aguda respiratória, aqui no Brasil podia ser uma pneumonia mais grave, nos Estados Unidos poderiam, sei lá, chamar de outra coisa. E eu vou codificar com nomes diferentes a mesma coisa que, de uma forma geral, poderia se entender como problemas de saúde similares, porém não iguais. E isso não caracterizaria uma pandemia, que é o que nós estamos vivenciando. Então, é muito importante que nós falemos a mesma língua. Então, o CID ele existe em todos os países afiliados à Organização Mundial de Saúde, são 115 países, ele está traduzido em 43 idiomas diferentes, para que a gente fale a mesma coisa. Né, para que a gente possa conversar e dizer, olha, aqui está morrendo mais disso ou daquilo, ou as pessoas estão adoecendo mais disso ou daquilo. E com isso, isto é a base de organização de qualquer sistema de saúde, de qualquer sistema sociossanitário, nem só de saúde, e também das questões previdenciárias. Então, eu tenho muitas coisas que são amparadas por este tipo de classificação. Né? Agora vamos entender, se isso passa, eu acho que as pessoas tiveram acesso a essa informação, ela foi uma informação pública. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth, que faleceu recentemente, o atestado de óbito dele foi um dos primeiros que teve o diagnóstico de a codificação de velhice. Então, o príncipe Philip morreu de quê? De velhice? Só porque ele tinha 99 anos? Né? Então, a pergunta é, não, ele morreu de alguma coisa, ele tinha 99 anos. Mas alguma outra coisa que não os 99 anos o levaram ao óbito. Né? Ainda mais considerando que era o príncipe, que tinha todo o aporte necessário. Porque tem gente que vive muito mais que isso, vive 106, 102, 114 anos. Nós temos várias pessoas que vivem mais do que isso. Ele poderia ter várias coisas associadas à idade, mas não foi a idade que o matou. Ele morreu de alguma coisa. Mas o atestado de óbito dele colocou velhice. Isso, do ponto de vista de organização de serviços de saúde, etc., é muito preocupante, porque amanhã eu vou passar a ter uma pandemia, não de coronavírus, mas de velhice. E aí eu vou deixar de saber o que está acontecendo, porque vai se resumir a isso. Morreu de quê? De velho. Né? Então, professora, então, no Brasil, já que a partir dos 60 anos já é considerado idoso. Isso. A partir dessa idade, quem morre, corre. Vai virar velho. Morreu do quê? De velho. Isso. Né? Então, aí o desdobramento mais preocupante ainda que isso, porque daí você vai furar todas as estatísticas de saúde e o controle que você tem com isso. Mas mais preocupante com isso é assim, a grande verdade é que o ensino de geriatria e gerontologia, desde que existe a Política Nacional do Idoso, isso é da década de 90, era que você aprendesse geriatria e gerontologia em todos os currículos, assim como você aprende algo sobre criança, algo sobre gestante, etc. Você não é um especialista na área, mas você aprende sobre isso porque necessariamente você vai aprender sobre o ciclo vital. O ensino de geriatria e gerontologia na área de saúde, de um modo especial, ele é muito díspare, né? Eu tenho escolas que têm um currículo bastante adequado, com disciplinas específicas, e tenho outras que mal e mal têm 1 ou 2 aulas. Tá? Então, isso não é uniforme. Aí eu tenho o quê? Os nossos profissionais de saúde não necessariamente sabem lidar com pessoas idosas, que têm sinais, aí sim, eles têm sinais, sintomas e achados clínicos que são atípicos, obscurecidos ou inexistentes. E se eu não sei isso, porque eu não aprendi isso, eu vou chegar e vou atender o idoso que chega lá numa consulta de enfermagem dizendo para mim assim, olha, minha filha, eu não estou bem. Eu não estou me sentindo bem. Aí você vai lá, mede sinais vitais, essa coisa toda, está tudo dentro dos parâmetros normais. Mas ele vira para você e fala, eu não estou bem, tá? Tem alguma coisa de errado. Mas você olha e você não consegue, porque não fez parte do seu aporte, compreender que este não está bem, ele é muito significativo, principalmente se ele for um homem longevo. Se você não fizer nada, ele morre em menos de 2 anos.
tá? Porque ele realmente tem um problema de saúde que não está configurado como normalmente é apresentado num adulto mais jovem, né? Então, uma das preocupações que nós temos debatido bastante é que muitos idosos vão poder ter seus problemas de saúde subdiagnosticados e subtratados, porque eu vou entender que ele está reclamando, ele está se queixando única e simplesmente porque ele é velho. Tá? E tem até algumas memes, alguns jargões disso, da velhinha que chega no consultório e fala: olha, meu joelho direito está doendo muito. Aí uma fala: mas a senhora tem 90 anos. Ela fala: mas por que o esquerdo, que também tem 90, não dói? É mais ou menos isso. Então, isso é muito sério em termos de diagnóstico, tratamento, prevenção de problemas e intervenções qualificadas para garantir uma qualidade de sobrevida significativa para essas pessoas, né? Então, essa foi uma das grandes preocupações. Além do que, é um contrassenso. A mesma OMS que cuida da CID, que coloca na CID a velhice associada a um problema de saúde, como sinônimo de um problema de saúde, ela criou nós estamos na década do envelhecimento saudável. Ela decretou que de 2021 a 2031 nós estamos na década do envelhecimento saudável. Tá? Tudo bem que começamos com a pandemia, mas não tem problema, porque era para ser de 2020 a 2030, então começamos com a pandemia, mas até aí a própria OMS não tem culpa. Mas ela decreta a década do envelhecimento saudável, ela tem a política do envelhecimento ativo e, ao mesmo tempo, cria um código no CID, libera um código no CID associando velhice a um problema de saúde. Esta discussão que nós iniciamos no canal lá do YouTube, ela já atingiu a América Latina como um todo e já atingiu alguns países da Europa. Portugal e Espanha de um modo especial. Aí um grupo de idosos da Espanha, muito ativo, eles se reuniram, fizeram uma moção, né, fizeram um documento e encaminharam para a OMS pedindo a demissão do Tedros, que é o presidente lá da OMS, por desrespeito às pessoas idosas. Até que isso acontecesse, né, a OMS ficava respondendo, porque trabalhando junto conosco está o Dr. Alexandre Kalash. O Dr. Kalash, ele foi da Organização Mundial de Saúde, responsável pela área do envelhecimento por 13 anos. Que foi quem criou a política do envelhecimento ativo, etc, etc. E ele que está alavancando essas discussões em nível internacional junto com a gente. Até então, o que ele ouvia da OMS era assim: não, nós não tivemos essa intenção. Não, a OMS nunca disse que velhice era doença. Não, ela pode não ter dito isso, mas este é o entendimento que você tem quando vê o código onde está, da maneira como está. Então, esse é o entendimento da América Latina, da Espanha, de Portugal, e já chegamos lá na Itália também, né? Quando eles receberam esta carta lá dos idosos pedindo a demissão do presidente, aí a OMS falou: não, peraí, vamos ver o que está acontecendo, vamos entender isto melhor e vamos ver se é possível fazer alguma coisa. Tá? Então, a gente está um pouco nesse movimento. Então, só para a gente entender, os desdobramentos eles podem ser múltiplos, né? Além disso que eu já comentei, quem nos escuta sabe disso. Nós temos o SUS, que é universal, todo mundo tem direito, você entra no SUS simplesmente porque você existe, né? Então você tem direito a usar o SUS, mas se você quiser entrar na saúde suplementar, ter um plano de saúde, um convênio, um plano privado, etc., você sabe que quando você entra no plano privado, você tem que assinar um documento dizendo se você tem doença prévia ou não. Tá? E isso tem um impacto direto no custo do seu plano de saúde e na carência que você vai ter para poder fazer determinados atendimentos, determinados procedimentos dentro do seu plano de saúde. Muito bem. O que acontece se eu entendo velhice como doença? Velhice vai ser encarada como um problema prévio de saúde e isso pode encarecer ainda mais os planos de saúde de forma a excluir a população idosa, porque vai se tornar simplesmente impagável, por exemplo. Então, essa é uma preocupação muito grande e que
pode acontecer, o pessoal fala, não, não pode. Eu falei, quem falou que não pode? Pode, poder pode. É Mas você possível. vai ter uma série de desdobramentos que, de repente, podem ser interessantes para uma série de pessoas, por exemplo. A outra questão são as questões jurídicas e éticas que estão associadas a isso, por exemplo. Né? Então, assim, em alguns países do mundo, o suicídio assistido é permitido. Né? Não é um caso do Brasil, mas isso é real em alguns países do mundo. Mas para que isso aconteça, você tem que ter o diagnóstico de uma doença fora de possibilidade terapêutica de cura, e você decide que não, eu não quero chegar na fase avançada, eu opto, né, eu vou exercer da minha autonomia e escolho abreviar a minha existência porque não quero passar por isso. E isso é permitido, é legalmente permitido em alguns países. Aí houve o caso de uma pessoa idosa de 104 anos que estava cognitivamente muito bem, mas ele tinha 104 anos, né? Um pouco desgastado fisiologicamente falando, por conta da própria idade avançada, mas ele não tinha nenhuma outra doença, ele não tinha nenhum outro problema de saúde, ele só estava bem velho, né? E ele chegou numa dessas clínicas e falou que ele queria morrer, porque cansou, né? Não quero mais viver. Aí ficou essa história, mas como é que a gente vai poder justificar isso se você não tem uma doença? Agora, se eu coloco velhice como doença, eu estou dando aval para que uma fase considerada normal dentro do ciclo vital passe a ser considerada uma doença e justificar o abreviamento da vida. Nós vamos voltar ao Admirável Mundo Novo, né? Para quem é da minha idade, assim, que leu esse livro, lembra que você vira velho e te matam, porque é um mundo sem velhos, tá? É isso que a gente quer? Essa é a pergunta, né? Considerando que, assim, como diz o Kalash, que ele fala assim, eu quero morrer velho, né? Mas não de velhice, né? Eu quero chegar à velhice, mas, né? Eu quero que ser muito bem diagnosticado quando eu for morrer, não quero que digam apenas que eu morri porque estava velho, por exemplo, né? A outra coisa, isso também gera toda uma discussão que precisa ser mais aprofundada, mas isso já, infelizmente, já acontece aqui no nosso país, não só aqui, mas em vários lugares, mas aqui isso acontece, quando alguma pessoa, principalmente se ela tiver algum tipo de propriedade, bens, dinheiro, esse tipo de coisa, e ela for bastante mais longeva, eu posso ter, né, essa pessoa pode ser colocada como incapaz. Sendo não. Ela não colocar uma pessoa capaz como incapaz deveria ser entendido como um crime, é uma violência patrimonial isso, né? Uma violência contra a pessoa idosa, mas infelizmente isso acontece, tá? Se eu tenho agora uma coisa que é um diagnóstico, que eu coloco lá um CID, como velhice como doença, eu vou abrir um leque para permitir que muitas pessoas possam ser colocadas como incapazes quando não são. Para quem teve a oportunidade de assistir recentemente um filme que viralizou na rede, ele chamava assim, Eu Me Importo, não é isso? E contava exatamente a história de uma curadora, né? Uma curadora profissional, que quando você via idosos que tinham várias propriedades, ela os declarava incapazes, se apropriava dos bens deles, colocava o idoso numa instituição de longa permanência, sem contato com o resto do mundo, e enriquecia com isso. Então, esse filme não é uma ficção. Ele retrata uma possibilidade que acontece nos Estados Unidos. Aí a gente está abrindo uma chance para que isto acabe sendo mais real no mundo. Porque formaliza a velhice e aí fica até mais fácil. O professor Ieda tem uma questão aqui, que é da Soninha. Quais as motivações para tornar a velhice como doença? Então, a pergunta é, a quem interessa? Né? Eu acho que o pano de fundo disso a CID, ela está sendo trabalhada há muito tempo, a CID-11, né? Para ter 55 mil códigos, e tem uma equipe de mais de 200 pessoas trabalhando em cima disso. Tá? Uma das coisas que foi vista pelo presidente da Associação Internacional de Geriatria e Gerontologia é que não havia pessoas ligadas à área de geriatria e gerontologia
dentro desse grupo, e que talvez isso pudesse ter contribuído para esse equívoco, vamos entender assim. Mas, assim, é verdade que nós temos uma indústria muito poderosa, que é a indústria anti-envelhecimento. Né? Ela é muito rica e muito poderosa. Tá? E eu não estou falando só de cremes cosméticos aqui, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma indústria realmente poderosa, de exames, de tratamentos, de medicamentos, de pesquisas, da área de genômica, que são pesquisas que são bastante onerosas, etc., que interessa eu entender a velhice como um problema, tá? A ser tratado e melhor, ou melhor não, mas assim, é o que eles colocam, não só tratado, mas preferencialmente eliminado, como se fosse possível, tá? Eliminar a velhice é eliminar os velhos. Eu não tenho como eliminar a velhice, a não ser eliminando os velhos, tá? Porque a velhice, todo mundo vai ficar velho. Eu posso envelhecer bem, assim, fisicamente bem, mas bem cuidada, com melhores coisas. É isso que se quer. Uma condição de saúde melhor, atingindo idades mais longevas no meu melhor potencial. Mas eu não vou ter aos 90 a mesma performance física que eu tenho aos 20. Eu não vou, isso não vai acontecer. Embora eu possa estar aos 90 muito bem, tá? É importante se trabalhar com isso? Mas é falso eu dizer que eu tenho uma pílula da juventude, ou que eu consigo brecar o tempo. Eu vou conseguir brecar o tempo e o tempo não vai passar e eu vou virar o retrato de Dorian Gray, né, que é outro clássico lá, em que o quadro envelhece e a pessoa não. Não, isso não vai acontecer. Isso, pelo menos hoje, isto não é real. Tá? Então, isto só reforça que ser velho, envelhecer é problema, é algo a ser evitado, algo que deve ser eliminado, tá? Então eu vou cada vez mais isolar os idosos, né? Isso é um absurdo, porque no mundo hoje eu tenho mais velhos do que crianças. Então eu estou indo contra a evolução da própria humanidade. É isso. A gravidade da questão é estar contra o normal da vida. É um pouco essa questão. Né? Não sei se você quer perguntar, senão eu continuo falando. Se você deixar, eu continuo falando aqui. Então, assim, a gente começou esse movimento para que primeiro para que houvesse uma conscientização. Então as pessoas falam, CID é questão de médico. Pergunta para os médicos se eles sabiam disso. Tá? Dr. Sérgio Pascoal, que trabalha comigo no canal, não, é geriatra, não sabia. Dr. Kalash, que foi da OMS, e que está fazendo todo este movimento em nível internacional. É médico, sabia? Não sabia. Dr. Carlos Errara, que também fez uma live com a gente no canal, que era o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Sabia? Não sabia. E para todos os médicos com os quais nós conversamos, eles também não sabiam. Ou seja, embora esta fosse uma informação que estivesse disponível desde que a CID foi aprovada, a CID tem que ser aprovada pela Assembleia Mundial de Saúde, ela foi aprovada pela Assembleia Mundial de Saúde em 2018. Foi feito um editorial no Lancet em 2018 divulgando isso. Tá? Entenda, positivamente, este que é o pior. Né? Isto não viralizou. E acho que não viralizar também deve ser interessante para alguns, porque na hora que começa a viralizar, antes da aprovação, você pode batalhar para que isto mude. Né? Então, não era muito interessante que isso se tornasse realmente público. Daí nós conseguimos espalhar isso em diferentes movimentos, existem vários movimentos circulando, existe já um e-mail que se chama velhice não é doença, @gmail.com, para onde se pode perguntar coisas, mandar manifestações, apoio, etc. Existem várias moções que estão sendo divulgadas, as pessoas estão assinando para criar uma massa crítica maior, para que esse documento ele tenha maior força quando chegar à Organização Mundial de Saúde.
Tá? Nós conseguimos, a Argentina, o presidente da IAGG, que é a Associação Internacional, ele é argentino. A Argentina, como país, já se manifestou com diferentes entidades e já mandou isso para a Organização Mundial de Saúde, já teve esse movimento na Espanha, a gente tem uma live marcada em Portugal, isso já está sendo discutido lá, mas já vai acontecer uma outra em Portugal discutindo isso também. Tem tido live quase toda semana. Hoje também estava tendo uma live junto com a OAB para discutir os aspectos, as implicações jurídicas disso. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui, o doutor Sérgio Pascoal está discutindo isso na OAB com os advogados, né? Então, a gente está... Esse movimento, assim, parece que faz um ano. Não, ele começou no dia 30 de maio, então ele tem 2 meses. Né? 2 meses. Assim, nem isso, é 1 mês e meio. Né? 30 de maio era junho, então junho, metade de julho. Então ele tem 1 mês e meio, mas em 1 mês e meio nós conseguimos muito mais do que nos últimos 3 anos, desde que isso foi teoricamente, tornado público. Tá? Mas o que a gente tem discutido mais recentemente é que, assim, nós não podemos deixar isso abafar. Porque senão, para a própria OMS, vai falar assim, é só aquele latino-americano maluco que faz maior auê, que faz maior barulho, deixa quieto, que daqui a pouco abafa. Tá? Então, não, a gente precisa fazer com que este movimento cresça, que ele consiga atingir órgãos internacionais para além da América Latina, isso é muito importante, acho que a Sobest pode nos ajudar com isso, tá? a conversar com os colegas de outros países fora do contexto latino-americano, para não dizer que, para que não fique uma coisa, isso é coisa de latino-americano. Não, isso é uma coisa que vai atingir o mundo. Tá? Então, a gente precisa olhar para isso de outra forma no mundo, não só no Brasil e não só na América Latina. Né? Bem, porque nós estamos há quase daqui 6 meses quando vai ser publicado, então, né? Assim, não, publicado então, ele já está disponível, dá para entrar no site, depois eu até posso mandar para vocês o link, daí fica aí na Sobest, quem estiver interessado pode entrar. Ele está na fase, ele vai se tornar público, né? Uhum. Mas só que assim, ele entra em vigor e assim você começa a usar. Não é bem assim. A hora que você libera a CID, ela precisa ser traduzida para os 43 idiomas, lá para os diferentes idiomas, tá? E daí ela vai mudar toda a organização das informações de saúde, né? Em especial as informações de saúde, não só de saúde, mas principalmente de saúde. Isto demora. Então, em cada lugar, a gente acredita que ela vai de verdade estar em vigor efetivamente daqui talvez 1 ano e meio ou 2 anos. Mas por isso que é o momento de se fazer sugestões de modificações. E para isso, a gente não basta só a gente chegar lá e fazer o documento. Isso já foram feitos alguns, mas a gente precisa ter um movimento da própria sociedade endossando isso como uma questão importante. Então, aí a pergunta é assim, mas a OMS não vai admitir que errou. Talvez não. Tá? Talvez seja bastante difícil ela admitir que errou. Um órgão desse admitir que errar gera impacto na confiança, etc. Mas ela pode entender que aonde está gerando este tipo de compreensão. Existem outros lugares na CID onde você coloca, por exemplo, na infância, as crianças precisam de acompanhamento periódico de saúde para saber se elas estão tendo um desenvolvimento adequado. E elas não necessariamente não estão doentes. Eu estou fazendo exatamente o acompanhamento justamente para saber se está tudo bem ou se ela está com algum problema de saúde. Então, este acompanhamento das crianças, do seu desenvolvimento infantil, ou da mesma forma, o acompanhamento das gestantes no pré-natal. A gravidez não é doença. Eu acompanho a gestação para saber se está tudo bem, se está tudo a termo, etc, etc. Isso também é codificado na CID, num outro capítulo. Tá? Então, por que se eu faço isso para a infância, para a adolescência, para a gestante, eu não posso fazer para a velhice? Então, talvez a ideia não seja eliminar o código, mas sim colocá-lo num outro local em que ele fique associado com uma fase da vida e que, para que você transcorra
tudo bem nesta fase da vida, ele exige alguns acompanhamentos periódicos na área de saúde, por exemplo. E daí eu tiro a característica de problema de saúde e volto a compreender a velhice simplesmente como uma etapa normal do ciclo vital. Tá? Então, é mais neste sentido que nós temos trabalhado ultimamente. Nós conseguimos uma reunião com o Conselho Nacional de Saúde, que já fez uma moção, mandou para a gente dar uma revisada agora, né, recente, para que isto vá para o Ministério. Porque, na prática, quem tem que fazer este movimento, né, quem tem que fazer o documento para encaminhar para a OMS tem que ser um órgão público, tem que ser o Ministério. Tá? E hoje, assim, por 36 anos, a CID, né, a tradução da CID, da codificação, ela ficou dentro da Faculdade de Saúde Pública. Eu tinha lá o Centro Brasileiro, né, de Codificação de Doenças, que ficava dentro da Faculdade de Saúde Pública. Com a morte do professor Rui Laurenti, com a aposentadoria da professora Cássia, essa coisa toda, o centro deixou de estar na Faculdade de Saúde Pública e agora ele está dentro do Ministério da Saúde. Então, ele é uma responsabilidade do Ministério da Saúde. E é isso que a gente tem pedido. Então, que o Ministério da Saúde, e aí por isso a reunião no Conselho Nacional de Saúde, por isso teve também uma audiência pública na CIDOS, que é a comissão que acompanha todas as políticas voltadas para o envelhecimento, etc., para que em nível parlamentar, legislativo e em nível organizacional, isto apoie quem está lá a elaborar um documento suficientemente bom, né, para que a OMS olhe para isso de outra forma. E para isso a gente precisa do apoio de todo mundo. Eu acho que eu posso entender a velhice como, assim, eu posso ter problemas de saúde conforme eu envelheço, mas eu não sou doente porque tenho hipertensão, porque tenho diabetes. Eu posso ter hipertensão e diabetes, está muito bem, obrigado. Tá até melhor que alguns que não têm e não se cuidam direito, por exemplo. Né? Então, o que a gente quer é que as pessoas apoiem essa causa, né? Quanto mais gente apoiar essa causa, maior é a possibilidade da gente ter essa mudança, de ter um retorno mais positivo nesse sentido. Com certeza. Eu acho que quanto mais houver a divulgação e as pessoas entender, então levar para todos os cantos. Eu acredito que a nossa presidente, a professora Sônia, eu acho que ela apoia essa divulgação, mesmo em outros países, através da diretoria. Nós temos o Departamento de Relações Internacionais dentro da SOBEST. Isso é muito importante. Eu acho que é este passo que a gente está precisando agora e vai ser muito positivo se isso Com certeza. Eu acho que a professora Sônia endossa isso, de levar essa discussão aí para os colegas de outros países e outras associações também, professora Ieda. Nós conseguimos, para vocês entenderem, assim, eu não sei se vocês sabem, que o dia 25 de julho foi decretado o Dia Internacional dos Avós, né? Pelo Papa, principalmente. Então, vai haver a Jornada Mundial, né, dos Avós. Tá? 24, 25, 26 de julho. E aí, no preparo disso, a própria CNBB já se mostrou favorável a essa causa, e nós conseguimos fazer uma reunião com um dos secretários do Vaticano, para que isto chegasse ao Papa, porque o Papa é idoso, e se o próprio Papa endossa essa causa, dá um outro olhar para essa questão. Então, isso é muito importante. Então, assim, o que a gente precisa é não deixar a poeira baixar, né? Até que a OMS fale, tá bom, vai, vocês já fizeram muito barulho aí, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos olhar para isso com um outro olhar, de uma forma mais positiva. É isso que a gente quer, e todo o apoio será muito bem-vindo para ajudar nessa causa. Eu acho que todos nós estamos envelhecendo, todos nós queremos chegar à velhice, porque se eu não quero envelhecer, significa que eu quero morrer antes. Né? Teve um monte de gente que morreu agora com a pandemia, acabou morrendo jovem e não vai conseguir chegar às idades mais longevas. Alguém está me perguntando aqui se eu poderia esclarecer os termos senilidade, velhice e senescência. Então, assim, velhice é apenas a passagem cronológica do tempo. Então,
conforme os anos vão avançando, eu vou ficando mais velho. Então, é uma questão apenas cronológica. A senescência é tudo que, com o passar do tempo, vai se alterando dentro do seu organismo por conta das mudanças estruturais dos seus sistemas mesmos, né, que vão... Eu vou tendo perda celular, eu vou tendo apoptose, eu vou tendo uma série de alterações que são orgânicas, próprias, né, do passar da idade. Mas elas não são necessariamente problemas de saúde. Geralmente você precisa de uma adaptação melhor e consegue viver normalmente com isso. Então você vai ter uma função renal diminuída, mas ele dá conta, você tem 2 rins, ele dá conta das questões que você precisa fisiologicamente. A partir dos 40 anos, o seu braço vai ficando curto, você vai precisando de um óculos, né, para corrigir a sua visão, porque você tem uma alteração muscular na sua pupila, essa coisa toda, mas isso não essa é uma questão de adaptação. Então eu tenho uma série de alterações que não são doenças, elas não são patológicas, mas que são associadas ao avançar da idade. E a isso eu dou o nome de senescência. Tá? Tanto que uma das nossas discussões era, talvez fosse interessante incluir no documento algo chamado síndrome da senescência, descrevendo exatamente o que a gente está dizendo, que são alterações que hoje são compreendidas como normais dentro do processo de envelhecimento. Claro que conforme a ciência avança, eu posso ir modificando isso com o tempo, mas até então e com tudo que avançamos, essas alterações são compreendidas como normais. E senilidade são as doenças que mais frequentemente acontecem na idade avançada, mas aí eu estou falando de problemas de saúde. Então, eu estou falando de demência, eu estou falando de fragilidade, eu estou falando de osteoartrose, que está muito associado com a idade, mas assim, o velho não se resume a isso. Ele pode ter problemas de saúde que são mais frequentemente presentes nas idades mais avançadas, mas não se resumem a elas. Eu posso demenciar aos 40 anos, eu posso ter catarata mais jovem. Também, principalmente se eu faço tratamento com corticoides, esse tipo de coisa, eu vou desenvolver uma catarata mais jovem, o que normalmente aconteceria numa idade mais avançada. Tá? Então, a diferença principal entre senescência e senilidade é que na senescência é aquilo que eu vou esperar de verdade que aconteça conforme eu vou envelhecendo. E na senilidade eu estou falando de problemas de saúde que são diagnosticados e são tratados. Então, eu estou falando de doenças, tá? Que mais predominantemente atingem as pessoas idosas. Eu espero que tenha sido suficientemente claro. Se não foi, coloquem aqui nos comentários que a gente tenta esclarecer de outra forma. Tá? Ficou bem claro, professora. Ficou muito bom. Eu acho que... E tudo isso também, assim, a gente vai ter essa oportunidade de discutir um pouco mais no evento, no Congresso Paulista de Estomoterapia, no qual a professora Ieda, com todo o grupo, né, do que rola na Geronto, estará presente numa roda de conversa com especialistas, trazendo as informações, né, do que assim, o impacto do envelhecimento nas áreas da estomoterapia. Exatamente, Vou fazer esse link, né? Então, trazendo todo esse conteúdo da Geronto, né? E da geriatria, gerontologia, e nós fazendo esse link aí com a especialidade, né? Com a estomoterapia. Isso, a gente vai poder entender assim, o que é fisiológico dentro das alterações do idoso, e que se relaciona, por exemplo, ele vai ter alterações de pele, vai. E isso vai impactar, por exemplo, na presença maior ou não de lesões, no processo de cicatrização, como é que isso acontece com a pessoa mais velha, a questão das incontinências, isso é bastante presente na questão dos idosos, o que é normal, o que não, como é que a gente lida com isso ou não, etc. Então, a ideia é essas questões que são bastante específicas da área de estomoterapia, além das estomias, né, a gente ficou até discutindo com a professora Vera se era estômago ou estômago, aquela coisa tudo. Toda essa questão que é da especificidade da área da estomoterapia,
ela vai ser discutida. Nós vamos trazer as questões que são do envelhecimento. Aí fazer um casadinho como é que a gente olha para isso, né? Como é que eu olho para uma pessoa que envelhece e que pode ter questões que se relacionam à área de estomoterapia, mas que eu não vejo isso como um problema porque ele é velho. Ele é um idoso. Porém, justamente porque ele é idoso e tem as suas especificidades que eu, enquanto estomoterapeuta, posso e devo intervir de forma mais apropriada para atender a demanda que ele traz, que não vai ser igual à de um adulto mais jovem. Então, é um desdobramento, inclusive, mais específico da própria área. Então, é um pouco isso que acho que a professora Vera espera que a gente discuta lá no Congresso. Vai ser um prazer enorme. A gente já agradeceu a ela pessoalmente o convite, a vocês o convite. E é sempre muito interessante poder levar essa discussão para mais gente, para que envelhecer não é um problema. Né? Todos nós estamos velhos, ficaremos velhos, essa coisa toda. Então, a gente tem que mudar a forma de olhar para isso. É o ciclo normal da vida. Desde que nascemos, sabemos que vamos passar por isso, né? A gente vai chegar lá. Isso. Você só não chega se morrer. Acho que ninguém quer isso, né? Sim. Então, chegar da melhor forma possível. Isso. Então, professor Ieda, eu agradeço imensamente, sabe, a sua participação, você trazer todo esse conteúdo, eu acho que foi, assim, enriquecedor. E para as pessoas, assim, começa a esclarecer mais e cada um levando para os seus espaços essa discussão. E no evento, né, todos que estão aqui assistindo hoje, eu convido, né, para que participem. Vai ser um evento, assim, fantástico, tá bem, a organização vai ser um evento totalmente online. E essa mesa aí que a gente está com uma grande expectativa. Nós esperamos poder corresponder a essa expectativa, mas desde já a gente agradece o convite, vai ser um prazer enorme poder participar e nós esperamos contar com a presença de todos que estão aqui nos ouvindo, né? Até para debater as questões próprias do envelhecimento e a sua relação com a área de estomoterapia. Sim. E para as pessoas que estão nos assistindo, então, tem a promoção, né, de que se entrar para fazer, quem ainda não fez a sua inscrição, tem um desconto, né, para essa live, específica dessa live, para o Congresso Paulista de Estomoterapia. Tá? Então. E a mesa, especificamente da professora Ieda, será no dia 12 de agosto. Isso, no dia 12 de agosto, espero encontrar com vários de vocês lá para a gente discutir isso. Não a questão da velhice ser doença ou não, que até lá a gente espera que isso tenha tido um outro caminho, a gente atualiza vocês o que acontecer até lá. Mas vamos discutir, sim, como é que nós podemos lidar melhor ou cuidar melhor das pessoas que envelhecem. Eu acho que isso faz toda a diferença na qualidade de cuidado de vida das pessoas que envelhecem, que são as pessoas com as quais nós trabalhamos no nosso dia a dia. Eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigada. Obrigada. Em nome da Sobeste, agradeço, professora Ieda. Foi um prazer estar com você. E uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Muitíssimo obrigada.